Em um mundo onde os deuses governam o céu, os mares e a terra, existem criaturas que desafiam até mesmo o poder divino. Monstros que habitam os cantos mais sombrios do imaginário humano, prontos para emergir das sombras e trazer consigo o caos, a destruição e o terror. Elas não são apenas lendas, elas são avisos. Avisos de que, em algum lugar, além da luz do fogo e da segurança dos muros, algo aguarda, algo que não dorme, algo que não perdoa. Hoje, vamos adentrar um reino onde o medo ganha vida. Um reino onde criaturas tão antigas quanto o tempo desafiam heróis, devoram os incautos e guardam segredos que podem destruir até os mais corajosos. Prepare-se, respire fundo, porque você está prestes a conhecer as 10 criaturas mais terríveis da mitologia grega. Mas cuidado! Algumas histórias não foram feitas para serem ouvidas à noite. E algumas criaturas nunca foram feitas para serem vistas. Em 10º lugar, temos as Árpias, criaturas aladas com rostos de mulheres e corpos de aves. Conhecidas como as raptoras, elas roubavam a comida dos mortais e espalhavam sujeira por onde passavam. Mas não eram apenas ladras. Elas eram mensageiras de punição divina, enviadas para atormentar aqueles que desrespeitavam os deuses. Imagine ser perseguido por uma criatura que você não pode capturar e que deixa apenas destruição em seu rastro. Elas eram tão rápidas que ninguém conseguia escapar de suas garras afiadas. Seu grito agudo ecoava pelos céus, anunciando desgraça para quem as via. As arpias não apenas roubavam, mas também envenenavam tudo ao seu redor, deixando um rastro de desespero e fome. Elas são um lembrete de que, às vezes, a punição divina pode ser tão cruel quanto o crime cometido. Além disso, as arpias eram consideradas agentes do caos, enviadas para perturbar a ordem e lembrar os mortais de sua insignificância perante os deuses. Sua presença era um aviso. Desrespeitar as leis divinas traria consequências terríveis. Em 9º lugar, a Esfinge, uma criatura com corpo de leão, asas de águia e rosto de mulher. Ela guardava a entrada de Tebas e propunha um enigma aos viajantes. O que anda com 4 pernas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Aqueles que falhavam em responder eram devorados. A Esfinge não era apenas um monstro. Ela era um teste de inteligência e coragem. Sua presença era tão intimidante que muitos preferiam dar a volta pelo deserto do que enfrentá-la. O enigma da Esfinge era uma armadilha mortal, mas também uma lição sobre as fases da vida humana. Quem conseguia decifrá-la, como Édipo, provava que a sabedoria pode vencer até os desafios mais assustadores. A Esfinge é um símbolo do poder do conhecimento e do medo do desconhecido. Ela também representa a dualidade entre a vida e a morte, pois aqueles que falhavam em seu teste eram condenados a um fim terrível. A Esfinge nos ensina que, às vezes, as respostas para nossos maiores medos estão dentro de nós mesmos. Em 8º lugar, o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, aprisionada no labirinto de Creta. Ele se alimentava de jovens atenienses enviados como sacrifício. Sua história é um símbolo de punição divina e da natureza selvagem que pode surgir da luxúria e do poder descontrolado. O Minotauro era filho de Pasífae, que se apaixonou por um touro enviado por Poseidon. Sua existência era uma maldição, e o labirinto, uma prisão sem esperança. Teseu, o herói que o derrotou, só conseguiu escapar graças ao fio de Ariadne, mostrando que até os monstros mais terríveis podem ser vencidos com estratégia e ajuda. O Minotauro nos lembra que, muitas vezes, os verdadeiros monstros são criados por nossas próprias escolhas. Ele também simboliza a luta entre a razão e o instinto, pois, enquanto Teseu usou a inteligência para vencê-lo, o Minotauro era pura força bruta e fúria. Sua história é um alerta sobre os perigos de deixar nossos impulsos mais sombrios tomarem controle. Em 7º lugar, as Eríneas, também conhecidas como Fúrias.
Essas três deusas vingadoras perseguiam aqueles que cometiam crimes graves, como assassinato e quebra de juramentos. Com cabelos de serpentes e olhos que pingavam sangue, elas atormentavam os culpados com remorso e loucura. Elas são a personificação da justiça implacável. Elas não descansavam até que o criminoso fosse punido, seja pela morte ou pela loucura. Sua presença era tão aterrorizante que até os deuses hesitavam em interferir. As Eríneas nos mostram que a culpa e a vingança podem ser tão destrutivas quanto qualquer monstro físico. Elas são um lembrete de que nossas ações têm consequências e que não há como escapar da justiça divina. Além disso, as Eríneas eram consideradas guardiãs da ordem cósmica, garantindo que os crimes contra a família e a sociedade não ficassem impunes. Elas nos lembram que, mesmo quando pensamos que escapamos, a culpa sempre nos alcança. Em sexto lugar, a Quimera, uma criatura que combinava o pior de vários animais: corpo de leão, cabeça de cabra e cauda de serpente. Ela cuspia fogo e aterrorizava a região da Lícia, destruindo tudo em seu caminho. A Quimera representa o caos e a desordem. Uma ameaça que só poderia ser derrotada por um herói como Belerofonte, montado no cavalo alado Pégaso. A Quimera era uma criatura tão poderosa que muitos acreditavam ser invencível. Belerofonte só conseguiu derrotá-la usando a inteligência e a ajuda de Pégaso. A Quimera é um símbolo dos desafios que parecem impossíveis, mas que podem ser superados com determinação. Ela também simboliza a fusão de elementos opostos, como fogo e água, vida e morte, mostrando que o caos pode surgir da união de forças antagônicas. A Quimera nos ensina que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a criatividade e a perseverança podem levar à vitória. Em quinto lugar, Medusa, a górgona com cabelos de serpentes e um olhar que transformava qualquer um em pedra. Sua história é trágica. Uma bela mulher transformada em monstro por Atena. Medusa simboliza o medo do feminino poderoso e a dualidade entre beleza e terror. Ela vivia isolada em uma caverna escura, onde suas vítimas se tornavam estátuas de pedra para sempre. Perseu só conseguiu derrotá-la usando um escudo espelhado para evitar seu olhar mortal. Mesmo após sua morte, a cabeça de Medusa continuou sendo uma arma poderosa, mostrando que seu poder ia além da vida. Medusa nos lembra que o verdadeiro terror muitas vezes está naquilo que não podemos ver diretamente. Ela também representa a transformação e a perda de identidade, pois foi punida por um crime que não cometeu. Medusa nos ensina que, às vezes, o medo e a rejeição podem transformar até os mais inocentes em monstros. Em quarto lugar, Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo. Ele não era apenas um monstro feroz. Ele era o símbolo do medo da morte e do desconhecido. Sua juba de serpentes e sua cauda de dragão eram aterrorizantes, mas sua função era clara: impedir que os mortos escapassem e os vivos entrassem sem permissão. Cérbero era tão leal a Hades que só permitia a entrada de quem fosse digno. Hércules conseguiu dominá-lo em um de seus trabalhos, mas mesmo assim, Cérbero permanece como um símbolo da fronteira entre a vida e a morte. Ele nos lembra que nem todos os portões devem ser atravessados. Além disso, Cérbero representa a lealdade inabalável e o dever, pois nunca abandonou seu posto, mesmo diante de ameaças. Ele nos ensina que, às vezes, o verdadeiro poder está na disciplina e na devoção. Em terceiro lugar, a Hidra de Lerna, uma serpente aquática gigante com múltiplas cabeças. Para cada cabeça cortada, 2 cresciam no lugar, e seu hálito venenoso podia matar à distância. Derrotá-la exigiu que Hércules usasse estratégia e ajuda externa. A Hidra era tão perigosa que até seu sangue era venenoso. A Hidra simboliza a luta contra problemas que parecem se multiplicar quanto mais tentamos resolvê-los. Ela é um lembrete de que, às vezes, precisamos de ajuda para enfrentar nossos maiores desafios. Além disso, a Hidra representa a persistência do mal, pois mesmo quando parece derrotada, ela sempre encontra uma maneira de renascer.
Ela nos ensina que a verdadeira vitória só vem quando enfrentamos a raiz do problema. Em segundo lugar, Tifão, o monstro mais poderoso da mitologia grega. Com centenas de cabeças de dragão e um corpo coberto de serpentes, ele foi criado para desafiar Zeus e os deuses do Olimpo. Sua mera presença causava terremotos e tempestades devastadoras. Tifão era tão poderoso que até os deuses fugiram de seu caminho. Zeus só conseguiu derrotá-lo após uma batalha épica, usando seus raios para subjugá-lo. Tifão é a personificação do caos primordial, uma força que até os deuses temiam. Ele nos lembra que, às vezes, o verdadeiro terror está nas forças da natureza que não podemos controlar. Além disso, Tifão representa a rebelião contra a ordem estabelecida, mostrando que até os mais poderosos podem ser desafiados. Ele nos ensina que o caos é uma parte inevitável da existência, mas que sempre pode ser contido com determinação e força. E, finalmente, em primeiro lugar, Cronos, o titã que devorava seus próprios filhos para evitar ser destronado. Ele não é um monstro no sentido tradicional, mas sua história é a mais aterrorizante de todas. Cronos representa o medo da tirania e do poder descontrolado. Ele governava o universo antes de Zeus, mas seu medo de perder o trono o transformou em um monstro. Cronos nos lembra que, às vezes, os maiores monstros são aqueles que estão mais próximos de nós. Sua história é um alerta sobre os perigos da ambição e do medo do futuro. Ele também simboliza o ciclo de poder e rebelião, pois foi derrotado por seu próprio filho, Zeus, que libertou seus irmãos e estabeleceu uma nova ordem. Cronos nos ensina que o medo pode nos transformar em algo que nunca imaginamos ser, e que a verdadeira força está em superar nossos próprios demônios internos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos cantos mais sombrios da mitologia grega. Criaturas que desafiaram deuses, aterrorizaram heróis e inspiraram lendas que ecoam até os dias de hoje. Elas não são apenas monstros. São espelhos dos nossos medos mais profundos, das nossas dúvidas e das batalhas que travamos dentro de nós mesmos. Cada uma dessas criaturas nos lembra que, mesmo nas histórias mais antigas, o terror é uma forma de explorar os limites da condição humana. Mas agora eu quero saber, qual dessas criaturas te causou mais medo? Qual história te fez pensar duas vezes antes de olhar para as sombras? Deixe nos comentários e compartilhe com a gente qual monstro você nunca gostaria de encontrar.